Oi! Que saudade! Vou botar um filtro, né, menina? Pra ter dignidade. Pera aí. Pronto. Olha só! Boa! Depois você precisa me ensinar. Pelo amor de Deus, porque senão não dá, né? Veja bem. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem, Gabs? Bom, primeira live aí com você, não é verdade? A primeira de muitas, hein? Se preparem. Boa, vamos passar muita informação, né, Gabs? Você que Vamos. tem muito conhecimento nessa área dos fitoterápicos e eu, né, parte da modulação epigenética, eu acho que essa dupla é perfeita, né? Já é há muito tempo, né, Carolzinha? Ó, ó, ó. É verdade, é verdade. Isso. Já se vão mais de 5 anos. Muito É mais. verdade. É. É verdade, Gabs. É verdade. Bom, e aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Brasil, Covid? Tá pegando fogo aqui. Agora deu até uma melhorada, mas a coisa tá esquisita ainda, né? Em Portugal já tá bem melhor, né? Não, sem dúvida, mas enfim, eu acho que esse tema é bastante importante, né, Gabs, para a gente falar sobre os fitoterápicos para essa modulação, principalmente do sistema imunológico. A gente sabe que tem bastante planta medicinal, enfim, rizomas, né, como a gente sabe, para o benefício da modulação epigenética. E eu até queria realmente que você abordasse esse tema com os nossos aí convidados, para falar sobre um deles que você indicaria para modulação imunológica, para modulação que já tem inclusive muitos estudos se falando, e você inclusive me falou que realmente no Brasil está sendo bastante aplicado, não é verdade? Bastante. Na verdade, é um tema que está muito em voga aqui, principalmente comigo. Eu até fiz um post semana passada. A principal planta que a gente tem visto hoje em coronavírus é a cúrcuma. Nossa, meu cabelo tá. Olha que eu lavei, botei ele maravilhoso, mas eu fiquei careca depois que eu tive neném, que caiu meu cabelo todo aqui, ó. A minha careca aqui, gente. Mas tá crescendo. Vou chegar lá. A cúrcuma, ela é uma excelente planta quando a gente pensa em coronavírus por uma série de motivos. Primeiro, a gente já sabe que a cúrcuma longa é um rizoma, então é o caule modificado, né? Aquilo que sai para fora da terra, o rizoma. Para a gente prescrever fito, tem que lembrar sempre que tem que botar o nome e o sobrenome. O primeiro nome com letra maiúscula, né? A primeira letra maiúscula. Débora entrou. Débora, essa é a Carolzinha. Prazer, Débora, nos falamos há E pouco. sempre a parte da planta utilizada, porque a gente sabe que a planta vai ter fitoquímicos diferentes em partes diferentes dela, então a gente tem que especificar, né? Isso está na RDC, não é porque eu quero. Sim, E a claro. cúrcuma, então, a parte que a gente utiliza é o rizoma. Eu tenho visto cúrcumas de cores diferentes, então vale lembrar que quanto mais alaranjado, né, quanto mais forte aquela cor laranja, amarelada, mais curcumina ela tem. A Sim. curcumina seria o principal fitoquímico, né, da planta, né, o principal marcador ou padronizador quando a gente está falando de coronavírus, por uma série de motivos. Eu estou falando isso porque outro dia chegou aqui algum aluno perguntando de cúrcuma azedoária, não sei se você já viu, ela é azulada. Ela não tem curcumina. Ela, em Os vez de estar. curcuminoides, né, Gabi? A gente fala Exatamente. tanto. Uhum. Ela não tem. Então, assim, precisa ser a cúrcuma longa e precisa ser Sim. o rizoma, porque é a curcumina que vai fazer essa coisa tão incrível quando a gente pensa em coronavírus. A curcumina, então, os curcuminoides, né, no todo, mas principalmente a curcumina, ela vai ter esse caráter de conseguir, a gente já sabe da ação anti-inflamatória dela potente, então tem artigos comparando com o ibuprofeno. Eu uso muito cúrcuma em muitos pacientes, até como uma função adaptógena, às vezes, questão da formulação. A gente Sim. pode falar de adaptógenos depois, eu acho um tema super importante quando a gente fala de modulação genética. Então eu uso às vezes ela como adaptógena, ela tem esse caráter também, ela é muito extremamente anti-inflamatória, inibe ciclooxigenase 2, COX-2, então para quem está aí que é profissional da saúde sabe a importância disso. E aí você já vai se perguntar, poxa, ela inibe COX-2, por que eu não tomo então um ibuprofeno, né? O mecanismo seria o mesmo? Então a gente sabe que as plantas, por elas terem uma série de fitoquímicos, se eu falar demais, você me interrompe, Carol, que eu sou sem freio. Eu A também. planta, Sobrou como ela bastante tem aqui.
como ela tem uma série de fitoquímicos, eles vão interagir entre si, formar o fitocomplexo, né? Interagir entre si. E isso vai fazer tanto com que a gente tenha uma potencialização, então muitas vezes a gente tem uma sinergia, como é o caso, por exemplo, da cúrcuma com a pimenta preta, né? O piper nigrum, que potencializa muito a ação da cúrcuma. Abrindo um parênteses aqui, a quantidade que precisa é bem pouca. Quando a gente prescreve, é 1% da dose da cúrcuma. Então, se eu faço 100 miligramas, é 1 miligrama de pimenta. Se eu estou tomando ela, né, na comida, na alimentação, é só botar uma pitada. Então, mesmo quem não gosta de pimenta, é uma coisa tolerável. Então, da mesma forma que esses fitoquímicos interagem entre si, potencializando essa ação, eles também interagem entre si, diminuindo efeitos colaterais e eventos adversos. E é por isso que a gente tem muitos fitoterápicos que, apesar de terem o mesmo mecanismo de ação de alopáticos, por exemplo, monásticos purpúreos, que vai ter um mecanismo muito similar ao da estatina, não tem efeitos colaterais do alopático, porque ele vai ter esse fitocomplexo atuando dessa forma. Então, é um potente anti-inflamatório, muito bom para inibir COX-2, uso muito para artrite, artrose, doenças autoimunes, é bastante interessante. A gente já descobriu que, como ela faz, né, essa modulação de COX, e isso vai ser via prostaglandina, vai ter caráter anticoagulante. Então, são as características do ácido salicílico. E para a COVID, a gente sabe que tem aquele lance, né? Que estão rolando vários estudos, inclusive aqui no Brasil, muito estudo que vai ser publicado agora sobre a atuação da heparina, que a gente já viu que os pacientes, eu também já postei isso, os pacientes graves, né? Que estão fazendo heparina, estão tendo essa melhora, diminuição de carga viral, etc. E para completar, como se não bastasse tudo que ela já tem de bom, ela está sendo bastante testada para inibição de vírus, né? Replicação celular. Exatamente, da replicação do vírus. A gente já sabe que ela já é uma planta utilizada para hepatite B, para dengue, para zika, se eu não me engano. Influenza. Eu uso muito. Oi, desculpa. Influenza, eu uso muito cúrcuma para chikungunya, mas não para replicação viral, uso para dor, em altas doses. A gente tem bastante publicação e tem tido bons resultados. Além disso, Gabs, que você citou, também é excelente, além desse fator, é excelente também no processo de osteoartrite, artrite reumatoide, também pelo esse mecanismo, exatamente. Da ciclooxigenase. Então, o que a gente falou até agora, eu acho que você abordou muito bem. Além do primeiro caráter dela, ser anti-inflamatório, replicação, antiviral, potente antiviral, principalmente nesse período que a gente está passando. Então, já diversos estudos que relatam essa atividade, uma atividade principalmente na parte principalmente relacionada com o estresse oxidativo. Então, ela consegue realmente neutralizar toda a parte dos radicais livres. Então, assim, são infinitas propriedades que a cúrcuma longa possui. E isso realmente não é indiscutível, não é verdade? São para muitas finalidades. A gente está falando aqui de um processo do aumento da imunidade através da inibição do interferon, do interferon gama. Então, além disso, ela atua em outras vias, como essa inibição dessa tempestade de citocinas que a gente fala. Exatamente, inflamatória, né? Exatamente. E através também das citocinas anti-inflamatórias, as interleucinas, né, Gabs? Que a gente conhece muito e que a gente sabe que por esse mecanismo que ela atua. Então, além disso, eu acho que é fundamental, assim, a gente já falou por diversos mecanismos, ela tem infinitas propriedades, né? É antioxidante, é anti-inflamatória, atua no processo da replicação, da inibição da carga viral, principalmente no receptor da célula do vírus, do SARS-CoV-2, né? No receptor. Então, ela é muito importante. Eu acho que se tem se tem um adaptógeno que é essencial nesse processo, são os curcuminoides, o rizoma e a cúrcuma longa, não é verdade, Gabi? Uma coisa assim, várias coisas que você falou muito importantes. Então, a tempestade inflamatória, com certeza. Você falou de antioxidante, dos radicais livres. Não, mas alguma outra coisa que você falou que eu tinha... Não, eu vou lembrar, não tem problema. Mas o que eu queria falar, que você também acabou falando de curcumina no final, dos curcuminoides. A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem hoje no mercado, sabe? Eu levo essa discussão muito para a sala de aula, quando eu dou aula nessas pós todas,
até quanto que vale a pena a alta padronização da planta. Então, a gente tem a cúrcuma hoje, a 95% de curcumina no mercado. Isso. A curcumina é realmente o principal marcador e ter ela em alta padronização é interessante? É interessante. Eu gosto dessa padronização. Mas a gente falou sobre a importância dos fitoquímicos, né? Deles atuarem juntos formando esse fitocomplexo. Então, assim, quanto mais alta a padronização, menos eu vou ter do resto dos fitocomplexos. Porque se eu tenho 95% de curcuminoide, eu tenho 5% de fitocomplexos. E uma coisa que já está muito bem estudada é que a curcumina tem uma biodisponibilidade muito pequena mesmo. Se você extrair a curcumina da cúrcuma e fizer ela via oral sozinha, como um fitoquímico, a absorção é quase nenhuma. A biodisponibilidade dela é muito baixa. Por quê? Porque ela precisa de um meio mais oleoso. E, claro, a gente fazendo via oral, a maioria das coisas são mais hidrossolúveis. E porque ela precisa da ação, então, do resto da planta, então, dos outros curcuminoides e dos óleos que a gente tem na cúrcuma, para ela poder ter a maior biodisponibilidade. Então, assim, todos os artigos, isso é uma crítica, eu acho que é uma leitura que a gente tem que fazer crítica desses artigos. Eles falam muito de curcumina. Padronização. Mas a gente tem que pensar que a cúrcuma em si, ela é interessante. Eu, às vezes, para o meu paciente, inclusive, eu não faço ela pura, o extrato seco, prefiro associar o pó. Exatamente, Débora, olha o que é a sintonia, a cara, tão demais. Eu não faço extrato seco puro, eu associo o pó. Até porque isso mantém a boa concentração e boa quantidade de curcumina, mantém uma ação potente e, às vezes, diminui o preço. Então, fica mais fácil até do paciente poder arcar com esse orçamento. Lembrei o que eu queria falar. Que você falou que a curcumina inibe a replicação viral. A gente está falando aqui de Covid-19 e tal, mas para Covid-19 não tem ainda nenhum teste, nem in vitro, que comprove, né, que ela vai inibir a replicação desse vírus. Tem outros coronavírus, ela já inibiu, né? Então, a gente está com essa grande esperança. Então, existe essa grande esperança, existe esse estudo in vitro, existem todos esses outros fatores da cúrcuma que são incríveis. Então, a gente sabe de gengibre, tá na minha aula também de imunidade. Eles são primos, né? Cúrcuma e gengibre, tudo primo, da mesma família. Amanhã eu vou postar, gente, para em mim. Amanhã eu vou postar o shot da imunidade, tá? Pra você todo dia de manhã. Sério, Carol, sabe o que eu vejo? O povo fica tomando ivermectina preventivo. Eu fico louca, eu não aguento. Então é melhor você tomar cúrcuma todo dia. Você quer fazer preventivo? Toma cúrcuma, gengibre, canela, alho. Os adaptógenos, sim. Eu acho importante, Gabs, a gente entrar nessa prática do dia a dia e falar sobre isso, porque é possível a gente fazer uma decocção, por exemplo. É possível a gente utilizar a parte da raiz do gengibre, a parte do rizoma, da curcuma, fazer uma decocção, fazer um chá através disso, adicionar essa propriedade, o pó amarelado, né, os curcuminoides, no arroz, na comida, enfim, para realmente trazer mais benefícios, para trazer mais modulação. Modulação, quando a gente fala, essa modulação que a gente está falando é quando age realmente nesses genes, nessa cascata das citocinas inflamatórias, quando realmente produz, quando faz uma inibição realmente da hipermetilação, da hipometilação. Então, quando a gente consegue inibir por essas vias, é que a gente está realmente fazendo um processo a gente está utilizando essa estratégia epigenética. Então, realmente, de inibir esses processos, esses mecanismos epigenéticos, que a gente não pode ter nenhuma hipermetilação, nenhuma hipometilação. A gente está fazendo metilação constantemente, milhares de vezes por segundo. Exatamente. Então, a gente precisa realmente regular todo esse processo. E quem regula muito bem isso, um dos adaptógenos é a curcuma. Então, por esse motivo que é fundamental a gente realmente utilizar na nossa prática do dia a dia, realmente fazer chás, fazer uma decocção, adicionar nos alimentos, para realmente a gente ter um benefício que é no controle da imunidade. Então, eu concordo com você, Gabs, eu acho que a medicação, utilizar medicação como forma preventiva, na verdade, não nos traz benefícios nenhum, só realmente aquele coitado daquele paciente que precisa de um medicamento que vai ficar sem. Tem, então, assim, exatamente. Sabe? Exatamente. Então, assim, eu
eu acho que é uma. Isso aqui eu posso te garantir que não foi visto, entende? Tipo, não é. Eu ia não botar é esse ponto agora. Que Carol tá na não. Europa, né, gente? Veja bem. Entendeu? A gente nem se apresentou, né, Carol? Eu não me apresentei, né? Olha só, Gabi. É que a gente se conhece há tanto tempo, é tanta Vai coisa lá, assim, Gabi. ó. Mas olha. Gente, Carol, tá em Portugal. Vai lá. Veja bem, Europa, tá? Eu sou o quê? Humilde. Tô aqui no Brasil. Sou farmacêutica também. Sou doutora em ciências aplicadas a produtos para a saúde. Não sei se alguém que está assistindo trabalha com lesão. Eu trabalho com úlceras crônicas, lesões há muitos anos. Eu tenho uma parceria muito forte com a enfermagem. Eu tenho. Ah, Jane, entrou. Jane fez doutorado comigo. Eu tenho um curso, né, para enfermagem, tem um curso que é multidisciplinar para profissionais de saúde. Eu aprendo na Formular, a gente fala mais dele no final. Mas uma coisa que você falou, Carol, que eu queria muito ponderar, e que eu vi até alguém aqui que perguntou, que eu já não sei mais quem foi, como é que coloca ela na alimentação. Pode ser feito chá, e aí o chá, quando a gente tem rizoma, que nem o gengibre, que nem a cúrcuma, né? Ou casca de caule, sempre que for partes duras, é cocção. Uma canela em pau. Canela também, que é casca, exatamente. O chá é cocção, que é cozinhar. Você vai pegar para um copo d'água. Se você tiver a planta fresca, você pode usar uma colher de sopa. Se você tiver a planta seca, você pode usar uma colher de sobremesa. E aí, do pó, né, no caso. Eu vou ensinar a fazer o pó, já, peraí. Você usa essa colher para um copo de água e como você vai fazer? Você pega um copo, coloca na panela, pega o seu pedaço de cúrcuma, por exemplo, que você comprou na feira, coloca junto na panela, liga a água. Quando começar a ferver, você espera uns 5 minutos, não precisa mais. Porque 5 minutos é o suficiente para a gente ter os polifenóis, os flavonoides que a gente quer, senão vai começar a sair tanino, e tanino a gente não está querendo nesse momento. Então, mais ou menos isso. Se for infusão, né, quando é parte mole, aí você pode esperar 2 a 3 minutos. E aí então, você também não vai ferver. Não vai ferver, né? Você ferve a água ferve a água na panela, bota a tampa no copo, verte é muito coisa de farmacêutica, né? Vira a água no copo, tampa, adiciona. Abafa por 2 a 3 minutos. É assim que você vai fazer. O que acontece? Carol tá na Europa, ela compra pó de cúrcuma. O que vai ter ali? Pó de cúrcuma. A gente está no Brasil, compra pó de cúrcuma, o que tem ali? Amido misturado. Já estamos sabendo, tá? Quando a gente compra canela, o pó que tem ali? Pó de serragem misturado. Isso, estamos nesse nível, tá? Isso. Então, o que eu tenho feito para mim e para meus pacientes, como que eu faço? Eu peço para comprar planta. E aí, canela é facílimo, né? A canela em pau, você compra em qualquer esquina. Ou a cúrcuma dá para comprar na feira, no hortifruti já tem e tal. E aí, ou você vai usando pedaço, igual que a gente faz com gengibre. Ou você pode ralar e adicionar na comida. Como a cúrcuma, a curcumina atua melhor em meio oleoso, eu indico colocar, por exemplo, fazer uma manteiga de cúrcuma, colocar no azeite, colocar em veículos assim que sejam mais gordurosos para você poder potencializar, né, a ação da curcumina. Fala, Carol, fala alguma coisa, depois eu respondo a pergunta da Thaisa. Não, Gabs, eu acho que assim, trazer para a nossa prática do dia a dia é fundamental, porque a gente está ensinando as estratégias de utilizar esses fitoquímicos na nossa, e realmente promover uma modulação epigenética. Esse que é realmente o grande benefício. Então, eu acho que um dos primeiros adaptógenos que a gente está trazendo aqui é o cúrcuma longa, que você pode utilizar realmente o rizoma, e realmente, tratando disso, Gabs, sem dúvida nenhuma, é melhor você comprar realmente o rizoma, comprar o rizoma e extrair, fazer a decocção. E como a Gabi falou, é ferver junto, tá? Uma decocção é ferver junto. E a infusão é depois você adicionar, realmente aguardar ali uns minutinhos a água quente nas plantas secas, enfim, nos chás, enfim. E eu acho que um outro... Vai lá, Gabi, falar. Não, é que a Thaisa perguntou se a decocção tem o mesmo efeito da cápsula. Olha só, o chá medicinal, ele vai ter a ação medicinal mesmo. Claro que na cápsula você tem uma potência muito mais concentrada. A dose máxima da cúrcuma, a 95%, se eu não me engano, é 600 miligramas. Então, quando você faz um chá, né, com um pedaço do rizoma da cúrcuma, claro que você não vai ter ali a mesma quantidade que você tem numa cápsula com extrato seco padronizado a 95%.
Mas o chá medicinal tem ação, sim. Você vai ver ação, Sim. principalmente se ele for feito da forma correta, que isso é muito importante. E aí, chá de saquinho, fake news. Recreativo, tá? É gostoso, é quentinho, é cheiroso. No inverno, né, a gente toma um monte de coisa, canela com maçã, não sei mais o quê, mas aquilo ali é recreativo, tá? Então tem que pegar a planta mesmo, né? E aí ela pode até estar seca. Você pode ter uma Sim. cúrcuma seca em casa. Como que eu seco? Descasca, corta ela em pedaços bem pequenininhos, bota no forno, tipo snack de grão de bico. Bota no forno bem baixinho, espera, sei lá, umas 2 horas, tem que estar seco, bem seco, senão mofa. E aí depois que esfriar, você bota no liquidificador. E aí você faz o pó. E aí você pode guardar e ir botando na comida, tudo tal. Não precisa comer pó de amido que tá batizado ali da esquina, entendeu? Porque tá mesmo. A gente já tá sabendo. Já comprovou. Entendi. Infelizmente. Complicado, né, Carol? Nossa, realmente. Tem que trazer cúrcuma de sabendo em primeira mão, Gabs. Realmente, essa informação eu não sabia. Realmente é lamentável. Não sabia, querida, porque você está na Europa, né? Então você vai saber de coisa ruim do Brasil para quê? Para nada, entendeu? É isso. Ai, Gabs, imagina. Mas, Gabs, eu acho que realmente, se tem um adaptógeno que realmente é fundamental, é a curcuma. E a gente tem que adicionar realmente nesse tempo, se for possível, fazer a suplementação, comprar realmente daquele, realmente ter uma dose padronizada, realmente confirmar, pode ser adicionar outros compostos, outros adaptógenos que façam essa modulação. Eu acho que uma outra substância, a gente falando sobre chás, uma outra substância extremamente fundamental para a modulação epigenética que eu trago aqui é a Camellia sinensis, que é o chá verde. Não é verdade, Gabs? Ele faz uma modulação... Pode falar. Fala, pode falar, já falei muito, fala. Senão vou me empolgar. Não, imagina, Gabi, a gente faz outros lives. Gente, imagina quando eu e Carol demos aula juntas. Vocês podem imaginar, os alunos ficaram tudo louco. Fala, Carolzinha, fala. Não, Gabs, eu acho que é importante a gente trazer essa informação e falar que realmente o que é. Eu sempre falo, né? As pessoas às vezes é um termo tão difícil, epigenética, genética, metilação, farmacogenética, é um termo muito que as pessoas às vezes desconhecem esse termo, mas é um termo fundamental hoje em dia, principalmente para a nossa modulação em todo, né? A gente sabe que o estilo de vida saudável, e a gente está falando de um estilo de vida saudável, onde a gente está aplicando a curcumina, a gente está aplicando o chá verde ele possui diversos benefícios que depois eu deixo a Gabi falar, porque tem muitas teaninas, xantinas e muitas coisas flavonoides, mas o que eu trago aqui é falar sobre a modulação epigenética do chá verde. A gente, só para falar sobre isso, eu acho que é possível voltar um pouquinho nas aulas de biologia, a gente voltar realmente a falar sobre o ciclo de replicação celular, como que ele acontece. Uma célula se divide em 2, 2 em 4, 4 em 8 e assim por diante. Então, o que acontece? Todo esse processo de replicação celular, eu tenho um processo chamado de metilação. A metilação nada mais é, Gabs, que adicionar um grupo metil. Então, só que o que acontece? No nosso organismo, essas reações, elas acontecem frequentemente, elas estão o tempo todo acontecendo. E uma hipermetilação e uma hipometilação causa doenças patológicas, como obesidade, como uma depressão, como doenças neurodegenerativas. E a gente está trazendo aqui alguns compostos que modulam essas atividades, ou seja, que vão trazer uma metilação adequada para uma replicação celular. Eu preciso ter uma replicação celular adequada, porque eu não posso ter uma hiper e nem uma hipo. Eu não posso desacetilar e acetilar numa frequência muito grave que eu tenho um desenvolvimento de uma patologia. Por exemplo, eu trago aqui. Bom, um exemplo disso, por exemplo, infelizmente meu pai teve um câncer de pulmão, tá certo? Um dos suplementos que ele faz uso, que realmente faz uma modulação epigenética, é o chá verde, que é inibidor da PTEN, da P53. Ou seja, através desse mecanismo de metilação, eu consigo ativar, veja bem, ativar aqueles genes que suprimem o tumor. Ou seja, eu consigo ativar o silenciamento desses genes. Eu consigo realmente deixar de ser expresso. Eles altamente expressos, uma PTEN, uma P53, altamente expressos, eles vão promover umas doenças, enfim, umas doenças patológicas, doenças metabólicas como o câncer. Então, por isso que utilizar os fitoquímicos, utilizar realmente compostos fitoterápicos é muito importante para a modulação. É exatamente. Uma estratégia, não é, Gabi? Perfeito, Carol. Você aí. Falou de chá verde, vocês vão ver que eu amo cúrcuma, né? Porque a cúrcuma também, ela tem... é uma planta que a gente usa também, né? Muito para câncer. Ela faz muitas modulações para pacientes oncológicos. Eu amo cúrcuma, né, gente? Vocês estão entendendo o que é o amor da planta, né?
quando você começa a trabalhar com fito, é impossível. Olha, a gente tem a gente tem uma flora aqui que eu falo gigantesca, né? Porque a gente aqui já tinham os índios, vieram europeus e ainda vieram africanos. Então a gente é um dos países que tem maior quantidade de plantas medicinais. A gente só conhece 5% da nossa flora, 5%. E mesmo assim, olha a quantidade de planta que a gente tem. Então, assim, é elementar que a gente acabe utilizando algumas mais, tendo um amorzinho por umas mais do que por outras na nossa prática clínica. A cúrcuma, então, faz parte do meu dicionário do amorzinho. E olha, Gabi, só te interrompendo novamente, a junção da cúrcuma com o chá verde é fundamental. Exatamente. É fundamental, Gabs. Eu acho, assim, realmente, tratamento anti-inflamatório, modulação anti-inflamatória e modulação, realmente, pro tratamento através, a gente falando sobre quimioprevenção, a junção das duas é fundamental. É fundamental. Eu não, realmente, é uma prática clínica, é uma estratégia clínica que tem que ser prescrita. Lembrando que uma coisa que eu gosto de falar bastante quando a gente fala de fito, não é tudo que é bom para todos e não é uma coisa que não faz mal para ninguém, né? Então, por exemplo, se você já faz terapia anticoagulante, ele vai ter, a cúrcuma tem interação, o chá verde tem uma quantidade por conta até da catequina, né? Então dá aquela acelerada. Então, E assim, sim, sem dúvida, Gabs. Eu acho outro dia eu ouvi a blogueira falando que o chá verde tinha teanina, então era bom para acalmar, eu quase morri. Então, assim. Eu acho que, sim, Gabs, sem dúvida. Eu acho que é importante a gente falar, Gabs, o seguinte: o chá verde é muito bom, ele é excelente imunomodulador, ele é fantástico nisso, assim como a curcuma. Só que, gente, é isso que a Gabi falou: cada um tem um perfil, cada um realmente, a individualidade genética, ela está aí, cada um tem as suas patologias, somos únicos e precisamos realmente de uma dose específica para cada um. O que a gente está falando aqui, e eu acho que é importante, Gabs, porque realmente você falou da teanina, de tudo mais, as grávidas, ou está no processo realmente para engravidar, não podem fazer uso, não devem mesmo fazer uso realmente do chá verde, por conta da inibição da dihidrofolato redutase. Ou seja, aquele mecanismo do processamento, do metabolismo de folato, do ácido fólico, ela interrompe essa sinalização. Ou seja, não tem síntese de DNA, eu não tenho metilação de DNA e eu preciso para um processo de embriogênese, Então, é necessário, realmente, de fato, é proibido, não pode utilizar o chá verde, o chá preto, enfim, todos os compostos que da camélia. Eu ia falar sobre isso agora. Por conta disso. Na verdade, assim, por que a gente está falando de chá preto, chá verde? A mesma planta, né, que é a Camellia sinensis, ela dá origem a vários chás. Inclusive, como que ela vai... o chá verde, chá preto, chá branco, dark, que eles chamam, o long e o dark, que eles chamam, né, que é o escuro. Como isso? Então, de acordo com o tratamento que dão à folha. A Camellia sinensis tem uma flor linda, mas a parte da planta que é utilizada, quando a gente fala de Camellia sinensis, é a folha. A folha, então tem, eu tenho até uma tabela, eu posso botar para vocês até depois no Telegram para vocês verem lá no meu canal, mostrando assim, de acordo com o diferente tratamento que você tem. Então, por exemplo, ela é seca e tratada com enzimas, no outro ela é seca e torrada, e aí isso vai dando origem, então a mesma planta dá origem a vários chás diferentes. Sim, e ela vai ter ações diferentes. Eu falo muito isso em aula quando eu falo de Ilex, né, que é o mate. E aí, como eu dou muita aula aqui no Rio, que eu sou do Rio, vocês já perceberam que eu quase não tenho sotaque. Eu dou muita aula aqui no Rio, aí o povo fala, cara, eu vou tomar um mate então na praia, no domingo, não sei o que lá. Não é o nosso mate, né? Porque o Ilex que a gente fala quando a gente está prescrevendo é o verde, né? É a planta sem estar torrada. Então, todas aquelas qualidades que a gente fala que também é um absurdo antioxidante, e a gente sabe que a antioxidação é importantíssima para modular também todos esses processos de câncer, ele tem que estar verde ainda, né? O mate torrado, inclusive, tem menos cafeína e etc. Uma coisa que você falou, Carol, que é uma bandeira assim que eu, levanto e falo muito, e é um ponto assim crítico e chave do que a gente está falando aqui, é a individualização. Cara, a gente está falando de individualização, a gente está falando de genética, e a genética é única, cada um tem a sua. Nem a minha filha tem a mesma genética que a minha, né? É uma coisa muito pessoal. Sim. E não é à toa que a gente está no mercado magistral, que é onde você consegue individualizar esse tratamento.
Então, eu prescrevo para aquele paciente a planta que ele precisa, na dose que é interessante para ele, né, para as necessidades dele, para o peso dele, etc. E na forma farmacêutica que é interessante. Eu tenho paciente que odeia a cápsula, odeia, você vai fazer o quê, sabe? Então, assim, a planta, até às vezes a gente tem alguns problemas para tirar da cápsula, porque o gosto nem sempre é tão bom, né? Então, a cúrcuma dá, mas a maca, por exemplo, é uma que eu acho horrível. Tem gente que gosta, mas você já provou maca? Tem gosto de terra suja. É horrível, horrível. Eu provo tudo antes de mandar para o paciente, eu provo, porque, né, o cara não voltar no meu consultório com raiva. A maca é bem ruim mesmo. Mas tem plantas que têm gosto bom. A gente consegue incorporar, às vezes, até numa jujuba, num chocolate terapêutico, né? Tentar tirar da cápsula, fazer um chá, uma tintura, outras formas. Exatamente, outras formas farmacêuticas. E isso, eu e a Carol somos da Magistral, né, Carolzinha? A gente levanta essa bandeira há muito tempo, então eu achei importante a gente ressaltar isso aqui. Sim, não, sem dúvida, Gabs. Eu acho que a personalização terapêutica, a personalização terapêutica, ela caminha junto com a individualidade genética. Então, realmente, são as duas únicas caminhos de mão dadas e é impossível você realmente fazer uma medicina de precisão sem fazer uma personalização terapêutica e individualizar a dose. Então, para mim, realmente é perfeito. Mas, bom, então acho que esse é o segundo fitoterápico que a gente traz aqui, que é o chá verde, que faz todo esse processo, que faz toda essa modulação, principalmente no processo de metilação, nesses genes, na PT, na P53, na BCL2, que são a parte da via apoptótica. Enfim, é muito importante, Gabs. Eu acho que não só no processo também de detoxificação, né? Porque ele faz da reação 1, reação 2, para quem lembra aí das reações farmacocinéticas, então ele faz parte do processo de detoxificação, ele é metabolizado também pela CYP3A4. Então, assim, é importante a utilização do chá verde, é importante a junção do chá verde dependendo do paciente, dependendo se é permitido, se ele puder utilizar esses dois fitoterápicos juntos, é importante. Eu acho que, inclusive, adicionar uma colherzinha né, a Gabi aí no Brasil é complicado, mas aqui na Europa a gente utiliza muito realmente na função de adicionar uma colherzinha de chá pequenininha realmente no chás. Eu acho essa estratégia muito boa. Então, inclusive no chá verde, né? Fazer um chá verde. E você tocou num assunto muito importante, Gabs, é uma dúvida muito frequente de muitos pacientes que falam assim, olha, chá em saquinho ou chá em erva no processo de folha seca. Realmente, a gente dá preferência, eu dou preferência, eu acredito que você também, no processo de folhas secas. Realmente, as propriedades são diferentes. Os saquinhos, eles possuem compostos químicos que não são interessantes, falando sobre os disruptores endócrinos, falando realmente desse processo que a gente sabe que também interfere. Então, assim, eu acho que é uma estratégia boa quando você vai viajar, quando você vai levar, enfim, mas eu acho que se está em casa, se você tem a possibilidade de você comprar a erva medicinal, que compre a erva medicinal, não é verdade? O que eu tenho visto aqui, assim, o chá de saco, né, aquele saquinho que você coloca aqui, principalmente no Brasil, para começar, é o resto do pó da planta que sobra na esteira da indústria. Então, assim, se a gente está falando que precisa ter um pedaço, por exemplo, de um rizoma de um gengibre de 2 centímetros, né, mais ou menos, assim, ou de cúrcuma, né, para poder ter uma ação terapêutica, e eu estou usando um resto de um pó da planta que sobrou na esteira do cara lá, então já é de se esperar que aquilo ali, a quantidade que tem ali é muito pouca ou quase nenhuma. Então, para ter ação terapêutica que a gente espera, não vai acontecer. Ah, mas e se eu colocar vários saquinhos? Tá, quantos saquinhos você vai colocar? Como é que você vai fazer essa dosagem? O que mais que tem ali? Porque quando eu compro a minha planta seca, eu olho e eu oriento meus alunos a fazerem isso. Se eu estou falando de camomila, eu pego o saco lá que o carinha me deu e olho. Camomila, a parte utilizada é flor. Então, o que tem que ter ali quando eu olho? Flor. Se tem caule, se tem abelha, se tem sei lá o que tem ali, não tá legal, tá? Então, o saquinho ainda tem esse inconveniente, né? De você também não conseguir ter acesso ao que tá ali. Porque, assim, claro que nem tudo é igual. Eu tenho uma Nutri uma vez me falou que sempre que ela faz um fitoterápico novo, ela abre a cápsula no consultório para ver se ele tá da mesma cor do que o antigo. E aí eu falei para ela, olha, calma aí, porque a gente está falando de planta, tem uma variação de cor. Claro, se eu tenho uma coisa laranja, ela não pode estar verde, né? Sim. Mas ela pode estar mais laranja ou menos laranja. Então, assim, claro que a cúrcuma
que você comprar, e eu tô pegada na cúrcuma. É porque é uma planta que é fácil de falar de cor também. Quanto Sim. mais, que nem a gente falou, quanto mais amarela, aquele alaranjado forte, mais curcumina ela vai ter. Quanto Sim. menos curcumina. E isso vai depender também de onde ela foi plantada, do estresse que ela sofreu. A gente sabe que as uvas francesas têm mais resveratrol porque elas sofrem um estresse danado na França, né? De vento, de frio, de solo fraco. Então, Sim. como que você E as aumenta, né? estações também são muito padronizadas, Gabi. Exatamente. Como que você pode potencializar isso, né? Então, as laranjas colhidas nas terras vulcânicas. O que tem lá naquela terra vulcânica que fez aquela laranja ter uma maior padronização? Ou as algas profundas dos mares da Noruega. Sério, tem ativo assim, tu juro por Sim, Deus. inclusive falando sobre o ômega 3. A gente pode depois falar do live, é lógico. Sim, Exatamente, entendeu? Então, tem as algas diferenciação. profundas dos mares da Noruega, por que elas têm mais iodo? Qual é o estresse que elas sofrem? Então, tudo isso, a hora que você colhe, eu já li um artigo uma vez que eu até mandei para alguns alunos, o coco, quando a gente vai tomar água de coco, dependendo da época da colheita, ele vai ter mais ou menos água, vai estar mais ou menos doce. Então, o cara que planta coco, ele fica contando quanto tempo tem aquela a palmeira para poder saber a época certa de colheita. Então, tudo isso faz muita diferença quando a gente pensa em planta. E daí também a importância da farmácia, né, Carol? Fazer o chá em casa é um remédio fitoterápico, né? A gente não tem nenhuma padronização. A gente sabe que ali vai ter o ativo, tem a coloração, a gente fez a extração da forma correta, a gente vai estar com os nossos polifenóis, os nossos flavonoides, tudo bonitinho ali. O tanino, se precisar, tanino eu uso muito para lesão, porque ele é bastante interessante para lesão, tópico, né, principalmente. Sim. Mas quanto que tem, né? Quanto? Eu não sei. O boldo que eu planto realmente aqui não é o mesmo boldo que você planta aí. São terras, são climas. A época da colheita é tudo completamente muito diferente. diferente. E quando a gente está na farmácia, não. A cúrcuma, o boldo, a camélia sinensis, em qualquer lugar que tiver uma farmácia, ele vai ter aquela padronização, aquele laudo, com aquele controle microbiológico, aquela quantidade de fitoquímicos, né? De marcadores. Correta. Então, mais uma importância da farmácia de manipulação, né? Não desmerecendo o remédio fitoterápico, mas enaltecendo o medicamento fitoterápico e a importância dele quando a gente quer padronizar e ter certeza que vai ter um tratamento de sucesso. E vou te falar, mesmo prescrevendo... Assim... Fala. Não, pode terminar, desculpa. Mesmo prescrevendo para magistral e preferindo muitas vezes fazer a forma padronizada, eu faço chá. E quando eu vejo que tem um paciente que ele quer aderir, eu gosto de fazer um mix de formas farmacêuticas, eu acho importante. Agora, o paciente que toma chá tem que ser um paciente que se policia e educa para chá, porque chá, a validade é 24 horas, então você tem que fazer todo dia. Não adianta o carioca que pega o mate, bota na panela, ferve 4 vezes para tirar, ferve junto com a água, a folha do mate, 4 vezes para tirar o máximo possível. Aí faz aquele negócio sinistrão, pretão para durar, faz na segunda que quer beber até sexta. É o carioca. Na verdade, ele faz uma decocção, né, Gabs? O carioca. Isso. Eu nunca fiz isso, nunca, entendeu? Jamais. Gabs, então... Mas você tocou num assunto importante, Gabs, porque realmente a gente tem 2 tipos de paciente. Quer dizer, a gente tem muitos tipos de pacientes, mas eu trago aqui 2 exemplos. Na verdade, aquele indivíduo saudável que quer fazer uma modulação epigenética através de um chá, através de compostos, e aquele que necessita, por exemplo, do epigalo galactocatequina 3, por exemplo. Ele precisa dessa substância que realmente é o composto, é o marcador principal. Uma das catequinas, né? Na verdade, tem de 50% a 80% das catequinas presentes no chá verde. Então, a gente está falando de tipos de pacientes que necessitam de realmente desse composto mais isolado. Então, por exemplo, aquele paciente oncológico que necessita de uma modulação, que necessita realmente suprimir esses genes, realmente a gente está falando de uma padronização diferente. Então, por isso que é necessário, realmente, é isso que a gente está falando, é olhar para o paciente, verificar as patologias, verificar a idade, verificar realmente se tem uma disfunção renal ou hepática, verificar as variantes genéticas e saber prescrever. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue, trazer benefícios para o paciente realmente resultar num tratamento assertivo e efetivo.
e realmente trazendo uma qualidade de vida para o paciente. Então, eu acho que é dessa forma, Gabs, que a gente está falando, que sim, existem indivíduos que a gente pode, sim, em casa, caseiro, e fazer essas coisas e realmente plantar, na verdade, você tem, inclusive, as suas ervas aromáticas. Inclusive, realmente, isso é muito importante. Você está sabendo o que você planta, você está sabendo de onde é, da origem e tudo mais, e você consegue fazer uma hortelã, você consegue fazer, enfim, vários tipos de... Inclusive, aromaterapia. Aqui na Europa, a gente usa muito lavanda. Bem forte. E aqui está chegando também, com bastante força. Sim, sim. Então, é importante. Então, todos esses elementos, todos esses compostos fazem toda essa modulação, principalmente, realmente, a gente está falando... E além disso, né, Gabs, a gente sabe que tudo isso realmente promove um estilo de vida saudável e você vai conseguir ter uma maior qualidade de vida e longevidade. Então, de certa forma, é fundamental essas estratégias, tanto estratégias fitoterápicas de diferentes formas, na verdade. Perfeito. Agora, você falou de hepáticos, eu lembrei, e isso é uma coisa que a gente tem que chamar atenção e que é muito importante e que tem que conversar muito com o paciente quando você faz o chá. Tinha uma global aí que uma época andou falando que ela adorava chá verde, ela tomava 4 litros de chá verde para ficar magra por dia. Imagina, o chá verde, eu não gosto, eu acho bem amargo, né? Então, assim, imagina a pessoa que toma 4 litros. A indicação é uma xícara, né? 250 ml. A pessoa toma 4 litros por dia. E depois saiu um artigo num jornal ou numa revista, que eu mostro esse artigo muito, de um cara nos Estados Unidos que queria emagrecer. E lá realmente é muito fácil, né, ter acesso a todos esses fitoterápicos. Você não precisa de uma prescrição de um profissional da saúde. E ele começou a tomar cápsulas de Camellia sinensis de forma indiscriminada. Ele teve que fazer transplante de fígado, né? Ele ficou muito doente. Exatamente. Sim, então, isso é extremamente importante, extremamente importante. Sim, Gabi. Você falou alguma outra coisa que você falou que eu queria lembrar de alguma coisa também que eu não estou sabendo. Sim, eu já esqueci. Bom, eu também ia comentar, mas eu também não me recordo. Mas então, eu acho que um próximo que a gente pode falar, um próximo adaptógeno que é muito interessante, que a gente gosta bastante, que tem muitas propriedades também, é a rodiola. Isso, rodiola. Lembrei. Duas coisas. Primeiro, a epigalo-galactocatequina é a principal marcador. A gente hoje aqui no Brasil já tem a epigalo-galactocatequina separada, então alguém extraiu ela, né? E aí cai de novo naquela história, quanto que vale, né? Eu extrair o fitoquímico e não ter o resto do fitoterápico, e aí uma coisa um pouco pessoal também, né? De cada. Como eu trabalho muito com fitoterapia, eu prefiro usar a planta como um todo, eu vejo muitos benefícios, sabe? Muito mais benefício do que aquele fitoquímico extraído de forma separada. Que aqui você já pode prescrever epigalo-galactocatequina, tantos por cento. Sim. Já está extraído, né? Sim. Então, isso é uma coisa. Inclusive, é esse realmente que a gente manda, que é uma das prescrições que realmente meu pai faz uso, realmente é epigalo-galactocatequina. Sim. Realmente por conta dessa propriedade. Mas realmente, de fato, tem que olhar. Eu acho assim, Gabs, cada paciente. É muito único, né? Muito único. Então, assim, a gente tem que ver o que ele tem para você conseguir modular toda essa informação genética. Então, assim, de fato, a gente tem que fazer algumas escolhas e é uma junção de vários fitoquímicos, de vários compostos. Eu acho que, inclusive, na prescrição dele, tem a curcumina, tem a epigalo-galactocatequina, tem a ashwagandha, que são todos os compostos adaptógenos que fazem essa modulação. Então, o que a gente está falando depende da necessidade de cada um, depende da necessidade de cada paciente, depende das suas variações genéticas. Também a gente consegue fazer essa modulação, essa prescrição. E você tocou num assunto que agora me fez lembrar também. É importante a gente falar que é ideal para uma colher, me corrija, mas pelas minhas informações, uma colher de sopa uma colher de sopa do chá verde da Camellia sinensis para 250 ml de água. Já é suficiente? Se a planta estiver fresca. Fresca, né? Fresca. É isso que eu queria falar, fresca. Tá. Se ela estiver seca, uma colher de sobremesa, porque a planta seca ocupa menos espaço. Então, se você pegar uma colher de sopa, é muita coisa para a planta seca. Eu lembrei o que eu queria falar, que você falou do jardim. O meu paciente é muito SUS, né, Carol? Que é uma realidade muito diferente da tua. Então, o meu paciente, principalmente o paciente de lesão, ele tem a planta que ele usa no jardim dele. A maioria. Se ele não tem ali, ele tem no vizinho, ele tem na mãe, ele tem... Todo mundo...
todo mundo aqui tem alguma planta medicinal no jardim. E isso também a gente tem que... É maravilhoso, por um lado, porque ele tem ali ao alcance dele toda aquela oportunidade de utilizar tudo o que ele precisa, mas, por um outro lado, eu acho assim, que a gente tem que pensar e também levantar essa bola, já que a gente está aqui nessa discussão. Por exemplo, eu tenho muito paciente diabético, e aí eles fazem muito uso de baunilha, né, a pata de vaca. A baunilha, todas as baunilhas do artigo, né, que é a forficata, de todos os artigos publicados, são aquelas da flor branca. Aqui, e mesmo da flor branca ainda tem subespécie. Aqui no Brasil, a gente tem muita baunilha da flor rosa. Então, eu tenho vários pacientes que tomam chá da folha da baunilha, né, da pata de vaca, que a árvore que tem no quintal deles é essa da flor rosa. Diminui a glicose? Diminui. Ela é efetiva? É. Mas eu não posso garantir para ele que ele não vai ter efeitos colaterais, o que ele vai ter, porque não está usando. Sim, cada um. Tudo, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes, quando o meu paciente diz que tem, eu peço ou para ele me mandar foto, ou para ele me trazer uma folha ou a flor. Aí eu falo, então traz a flor dela, que eu quero ver, que eu já vejo logo se é rosa, se é branca, né? O que é. E às vezes é uma planta que eu não conheço, porque aqui tem muito uso popular. Eu tenho alunos agora de Belém, e aí lá no Ver o Peso, né, tem muito uso popular, e aí a gente vai descobrindo coisas incríveis. Então, essa coisa da fitoterapia é uma loucura, é um universo à parte. Sim, não, e é delicioso, né, Gabs? Eu acho que estudar essa área, eu adoro, porque eu acho que eu falo disso já, eu e você, acho que há muitos anos. Há muito tempo. Há muitos anos, essa regulação toda a epigenética por fitoquímicos, a gente fala há muito tempo, e é fundamental, é fundamental. E um outro que eu gostaria muito de abordar com você, que eu gosto bastante, eu acho que que fazem dois processos maravilhosos e que realmente atuam por mecanismos muito semelhantes, é a rhodiola e a ashwagandha. Eu acho que são dois adaptógenos fundamentais que fazem todo esse controle da ansiedade, do estresse. Maravilhoso. E principalmente eu acho que a gente pode falar sobre a rhodiola no desempenho cognitivo, no foco e na concentração. Então, ele atua por diversos mecanismos epigenéticos, atua em diversos genes, fazem esse controle, principalmente nos controles principalmente quando a gente está falando dos neurotransmissores, então, da serotonina, da dopamina, então ele consegue modular todo esse processo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também dessa rhodiola, como que você prescreve, realmente. Aqui, deixa eu só fazer um parênteses. Na Europa é muito utilizada porque ela cresce em altitudes muito altas, acima de 2.000 metros de altitude. Então, realmente, na Europa é muito consumida a rhodiola, principalmente, inclusive, até por atletas, por conta do desempenho físico, né? Que realmente é um grande estimulante. E o que eu sugiro muito é essa concentração e esse foco, utilizar a rhodiola sempre no período da manhã. E a ashwagandha, obviamente, à noite. À noite. Mas aí depois a gente fala sobre um pouquinho, faltam 10 minutos, tá, Gabs? Eu tô aqui de olho no relógio. Eu falei, Carol, já sei. Ó, lembrando, quando a gente fala de chá, tem um costume, principalmente na Inglaterra, de tomar com leite, né? Tem muitas plantas que interagem com leite, a camélia é uma delas. A gente sabe que tem que ser uma concentração bem alta, a proporção de leite é muito mais alta, né? Mas, de qualquer forma, eu peço para o paciente não fazer quando ele faz na forma do chá. Débora tá falando do Ver o Peso. Débora é fã do Ver o Peso. Eu também sou. Maravilhoso, gente. Fica maluco lá, né? A rhodiola, eu gosto muito de rhodiola, ashwagandha, para terminar a formulação, né? Para fechar a formulação como um adaptógeno. Como que eu monto a minha formulação? Eu coloco sempre a primeira planta, que é a que entra em maior concentração, eu coloco para a queixa principal do meu paciente. No meio, eu coloco uma ou duas plantas que tratem queixas secundárias, e eu geralmente, 95% das vezes, eu fecho com uma planta adaptógena. E aí eu gosto muito de rhodiola, witânia, etc. A rhodiola eu gosto muito para cognição também. Lactantes podem tomar chá verde. Lactante já não pode tomar quase nada, eu vou te falar. A Carol falou, eu esqueci de falar isso. A Carol falou de gestação, né? De chá verde na gestação. Olha só, na gestante, a única planta liberada, de verdade, liberada, que tem estudos mostrando assim, posso tomar, saiu um estudo agora recente, porque antes não tinha, né? Era contemporâneo. É o gengibre, tá? Então, o gengibre é excelente antiemético, pode ser feito até 1 grama dia na gravidez,
tranquila. O resto... Eu não recomendo. Não recomendo. E tem as que são proibidas, tá? Então, chá verde tem muita cafeína, enfim. Então, não é legal, ainda vai tirar a metilação, né? Quem tem problemas de absorção do ácido fólico? Sim, tá? Porque ele participa daquele 4 ciclos de metilação, do processo de metilação do ácido fólico, que é a dihidrofolato redutase. Então, ele inibe essa conversão para a forma ativa do folato, que é o metilfolato. Então, não utilize. Realmente é uma outra. Realmente, utilize outros tipos de chás que têm outros benefícios, mas o chá verde eu não recomendo por conta dessa inibição de uma das reações, que realmente inibe a sua forma ativa, que é o metilfolato. Ácido fólico, metilfolato, e tem 4 etapas. Então, em uma das etapas ele inibe. Então, eu não indico. Então, realmente. Mas, enfim, Gabs, o gengibre, ótima. Realmente, a Gabs falou realmente. E gengibre como antiemético é a solução. Realmente não façam uso, já que a gente tocou nesse assunto, não façam uso de antiemético, principalmente as grávidas, por conta de várias malformações. Que já teve muita discussão também, né, isso, Carol? Nossa, eu fiz uma live com a doutora Bruna Pitaluga, que a gente falou sobre realmente o quanto que... Enfim, Gabs, os antieméticos, eles deveriam... Enfim, os médicos, eles precisam ter um pouco mais de conhecimento nessa área para prescrever um antiemético, porque realmente o dano é maior do que o benefício. Mas, enfim, voltando ao assunto da rhodiola, eu acho que, como você falou, é um importante adaptógeno. Eu gosto que você prescreve como último na prescrição, sabendo realmente, fazendo uma leitura do adaptógeno. A gente só tem 7 minutos. Da rhodiola. Da rhodiola, eu acho que é importante a gente falar, Gabs, que foi feito um estudo, e eu gosto muito desse estudo, eu apresento, acho que desde 2015, que foi o seguinte, foi feito um estudo randomizado, controlado por placebo, que utilizou a rhodiola e utilizou a sertralina. A sertralina é um antidepressivo. Então, rapidinho, para a gente conseguir abordar mais tempo. É um antidepressivo. Então, o que o estudo chamou a atenção? É claramente que mostrou que a sertralina, ele possui sim um efeito maior do que a rhodiola, realmente uma efetividade maior. Porém, a sertralina, nós sabemos que ela apresenta maiores efeitos colaterais, quando comparado com a rhodiola. A rhodiola, sim, é benéfica para a depressão de grau leve a moderado e principalmente no controle da ansiedade. Então, quando a gente fala de ansiedade, de foco, de concentração, a rhodiola é uma das estratégias fundamentais para esse controle, principalmente também do GABA, dos 2 neurotransmissores que a gente precisa falar, do GABA e do glutamato. Então, a gente precisa falar que esses neurotransmissores, eles são antagônicos. Então, por isso, nós duas, a gente precisa controlar o nosso glutamato, porque nós somos muito excitadores, a gente tem essa, tá? Então, isso fica hashtag Gabi, modulo GABA, porque você precisa, tá bom? Com esse hashtag a gente coloca, realmente, a gente precisa controlar esses neurotransmissores, a gente não precisa, e a gente sabe, Gabi, eu acho que essa informação é muito importante a gente disseminar. A excitação do glutamato, desse neurotransmissor N-metil D-aspartato, a excitação desse neurotransmissor, ele leva a doenças neuropsiquiátricas, como o Alzheimer, como realmente a doença de Parkinson. Então, ele promove. Então, a gente precisa controlar com adaptógenos, e quem faz isso muito bem são essas duas substâncias, a ashwagandha e a rhodiola. Eles fazem um controle, principalmente a ashwagandha pelo aquele mecanismo GABA-like. Então, ela consegue fazer essa modulação. Mas, então, só voltando. Glutamato, ele é um neurotransmissor relacionado com a excitação, enquanto que o GABA, ele é um neurotransmissor relacionado com o relaxamento. Então, são neurotransmissores antagônicos que a gente precisa modular. Assim como a melatonina e o corticoide, né? O cortisol, o hormônio cortisol. Então, são 2 hormônios antagônicos também que a gente precisa desacelerar. Então, chegou à noite, então por isso que 4 horinhas antes de tomar a ashwagandha, para já começar a fazer o processo de modulação. Então, por isso que eu acho que é fundamental. Mas vai lá, te deixei com 4 minutos. Não, tranquilo. Falou tudo. A única coisa que eu quero complementar, eu concordo com você em tudo. Amo rhodiola, amo ashwagandha, que é a wicânia somnífera. Eu tinha um aluno, tô com 2 alunos de TCC na pós, que eles são nutri esportivo, e eles fizeram uma super revisão, ficou muito legal, de ashwagandha para esporte. E tem bastante indicação. A gente está querendo até publicar, tem bastante indicação.
Então, assim, a sim. gente às vezes É fica uma presa, né, a uma característica, né, da planta. E aí, cara, ó, eu montei crocos ativos, que inibe recaptação de serotonina, camomila com melissa, que vai modular GABA também, e vai pegar. E, ó, Mulungu, tudo. É muita coisa. Não, mulungu Mulungu também sozinha, amo. eu acho assim, sim, melissa, É muita mulungu, coisa. valeriana, você pode fazer um mixinho, tomar à noite. Eu acho que essas são estratégias Valeriana a também gente não pode prescrever. Valeriana aqui no Brasil é exclusivo do médico. Médico, tá bem. Então, eu acho que essas Ainda estratégias tem são isso? fundamentais. Ainda tem isso? Não, acho que essas estratégias, elas são fundamentais. Eu acho que também esse controle, Gabs, eu acho que estar em quarentena, quarentena não mais, né? Enfim, não sei como está a situação no Brasil, mas assim, essas estratégias, enfim, essas estratégias são boas, porque imagina o número de pacientes e pessoas que estão desenvolvendo essas doenças psiquiátricas. Então, por isso que é importantíssimo, Gabs, a gente realmente alertar sobre o uso de adaptógenos, como a ashwagandha para o controle realmente desses dois neurotransmissores e outros adaptógenos, porque o número de pessoas de doenças psiquiátricas que está sendo desenvolvido por conta de tudo isso é lastimável. Então, a gente precisa existem sim. Além disso, né, Gabi, se a gente for falar sobre o estilo de vida que não é nada saudável, né? Então, é quando a pessoa pede comida, é quando a pessoa realmente está se entupindo de doce, não está praticando atividade física. Então, é um ciclo que não está modulando nada a sua forma epigenética, não está realmente tendo nenhuma modulação da sua expressão gênica. Então, a gente precisa atuar com compostos bioativos para fazer essa atividade física e, além disso, dormir cedo, aquelas estratégias que a gente já sabe. Então, por isso que nós, inclusive eu e você, tá bom? Precisamos, sim, diminuir o glutamato e aumentar o neurotransmissor, o GABA, aumentar o receptor N-metil-D-aspartato para ter essa modulação. A gente precisa se cuidar. Isso, não sou exemplo de nada, tá, gente? Não faz o que eu faço, não. Faz o que eu digo só, entendeu? Pelo amor de Deus, para dar certo. Carolzinha, faltam 2 minutos aqui, queria te agradecer. Queria pedir para os meus seguidores seguirem a Carol e queria pedir para também me seguir, o povo que ainda não me segue. A gente anda juntas há muito tempo, a gente está com quase o mesmo número de seguidores, vamos chegar no 10 mil juntas, eu e ela, para botar no negócio do arraste. Manda aqui nesse aviãozinho, ó, para os seus amigos essa live, para todo mundo ver. Queria agradecer, amei. Queria falar do meu curso rapidinho, Aprendendo a Formular. Corre lá na nossa Instagram, Aprendendo a Formular. A gente tem cursos incríveis, multidisciplinar, sempre com profissionais que atuam na prática clínica, falando de fitoterápicos, suplementos, nutracêuticos. Então, tem muita coisa legal ainda por vir. Passa lá, aprendendaformular.com.br no nosso site. É isso. Bom, Gabs, eu também gostaria de agradecer. Eu quero que realmente todas as pessoas que gostarem, realmente aproveita esse aviãozinho, compartilha para o maior número de pessoas, para também essas pessoas terem esse benefício. Gostei muito da participação, quero fazer muito mais vezes. Eu acho que vocês já perceberam essa afinidade que está aqui presente entre eu e a Gabs. Eu acho que por isso que a gente tem muito assunto para falar e a gente conseguiu passar tudo muito rapidinho essas informações. Eu também gostaria de falar realmente aqui em Portugal, eu dou um curso juntamente com o Pedro Bastos, que é sobre a interação entre fármacos e nutrientes, mas com tantos pedidos a gente vai fazer eu vou fazer realmente um curso novo voltado para o Brasil e em breve vamos lançar também. Ótimo. E aí realmente vai ser... faz um curso, Carolina. Já estamos pensando e vai ser divulgado especialmente para o Brasil, porque aqui a gente já tem um curso e é muito bom e a gente vai realmente aproveitar e divulgar para o Brasil. Muito obrigada, Gabs, pela participação. Faltam 5 segundos, mas as pessoas também podem rever essa...